montagem do nosso circuito de uma forma bem rápida, você tem essa pancada estática da fresa uma bomba, que é responsável por promover o escoamento, né, promover a pressão do óleo, que é o que vai alimentar o nosso cilindro. Essa aqui é uma válvula de retorno por mola. Então a gente tem um cilindro de duplação, ele tem uma câmara de avanço, uma câmara de retorno, e você tem uma válvula de 4 em 2 vias com retorno por mola. Então quando eu pressionar a válvula, o cilindro vai avançar, encher essa câmara, e quando eu soltar a válvula, a mola vai retornar a válvula e vai retornar consequentemente o cilindro, que é um cilindro de duplação que se comporta como um cilindro de simples ação nesse caso. A montagem do circuito vocês estão vendo aqui na edição. E aqui a gente tem um manômetro só, porque o nosso segundo manômetro não está funcionando. Mas eu vou mostrar o manômetro para vocês e depois eu vou trocar a montagem e vou mostrar com o manômetro na câmara de retorno. Aqui ele está na câmara de avanço. Então, se você puder chegar um pouquinho mais perto, eu vou ligar o circuito agora. Você pode ver que não tem nada acontecendo. O manômetro aqui, ele está com pressão, ele está com, esse aqui é em bar, né? Então ele está com uns 26, 28 bar, que é a pressão ali para ligar a válvula de segurança, de dreno, né? E quando eu ligar, quando eu ativar a válvula, aqui tem um esqueminha da válvula, mas vou botar na tela também para vocês, né? Mas quando eu ativar essa válvula, o óleo que está por aqui vai sair e vai chegar lá naquela câmara, passando aqui por esse manômetro. Então esse manômetro aqui está zerado e agora eu vou ativar a válvula. Filma junto do cilindro, ele avança. Você vê que ele não tem, que ele não fica com a pressão muito alta, só a pressão referente à perda de carga mesmo. E depois ele fica com aquela mesma pressão que a gente mediu naquele outro manômetro, que é a pressão estática ali que a bomba está gerando, né? Estática assim, é a pressão de saturação do sistema, né? De segurança, limite. Quando eu solto, ele tem a pressão de novo da perda de carga do óleo, só que dessa vez é do óleo retornando. E lógico, essa pressão aqui, ela também, a de avanço, ela também faz referência à força para empurrar, né? Apesar de a gente não ter uma carga aqui, você tem toda a massa do pistão. Nesse caso, é o pistão, né? Então agora eu vou trocar a montagem para a gente ver o que acontece na câmara de retorno. Tá, então aqui agora a gente está com o manômetro montado na posição de retorno do cilindro, na câmara de retorno. Vocês podem, não sei se vai dar para perceber no vídeo, mas o cilindro ele tem uma velocidade de avanço inferior à velocidade de retorno, porque a câmara de avanço por si só, ela cabe um volume maior de óleo. Então o cilindro ele vai avançar mais lentamente do que ele vai retornar. Entendeu? Então aqui o manômetro, a gente vai ligar a bomba e você vai ver que ele vai ficar com pressão, porque essa válvula de 2 vias, né, que ela tem 4 vias e 2 posições, ela tá de um jeito que a pressão ela vai direto por aqui pelo A, do P pro A. Tá um pouco confuso aqui, porque o A tá aqui, mas o A é aqui, mas ela sai direto do P pro A e então ela tá aqui. Então vai dar a mesma pressão da bomba. Ligando aqui, tá lá. Então quando eu ativo a válvula, o óleo vai deixar de entrar por aqui, né, de pressurizar essa câmara e vai pro avanço do cilindro. E pronto, zerou. Perceba que eu não estou puxando essa mola, essa válvula ela retorna por mola. Então se eu tirar meu dedo daqui, o cilindro vai retornar. E é isso. Pode ver o cilindro avançando e o cilindro retornando. Velocidade de avanço
velocidade de retorno. Vamos tentar medir isso. Ó, vamos medir a velocidade de avanço. Não sei se eu medi certo. Deu quase 1 segundo, tinha dado 0,7 e deu 0,9 segundos. Agora vamos medir a velocidade de retorno. Bem mais rápido. Lógico que essa medida aqui não é precisa, mas dá para ter uma noção. Se a gente quiser fazer várias medidas, a gente consegue inclusive dizer qual é o diâmetro interno da câmara do pistão, medindo esses tempos e esse diâmetro aqui do pistão, né? Saber o diâmetro da câmara do pistão. É isso, esse foi o circuito de dupla ação com uma válvula retornada por mão de 4 resistências. Só para mencionar, esse circuito ele pode ser usado em pequenas prensas ou alguns tipos de sistema de estampagem industrial no geral, que você tem um avanço rápido do cilindro e você retorna ele automaticamente. Então agora eu vou mostrar esse cilindro aqui de circuito de regenerativo, ainda com cilindro de dupla, ainda com uma válvula de retorno por modo de 4 vias. E esse aqui é o desenho do circuito. E vocês podem ver que aqui tem essa junção, que vocês podem ver no desenho também, aqui tem essa junção. Ela direciona o óleo que vem da bomba diretamente para a câmara de retorno do cilindro. O que isso implica? Enquanto não tiver o cilindro sendo acionado aqui pela válvula para ter óleo aqui nessa câmara, eu vou ter óleo chegando aqui, beleza, e ele vai ficar nessa posição. Quando eu acionar a válvula, você pode ver que um dos terminais aqui ele nem está sendo usado, que seria o terminal de retorno no cilindro simples, né? Quando eu direcionar o fluxo da pressão do óleo para cá, o que vai acontecer? Você vai ter o cilindro, ele tem o êmbolo dele aqui, né? Então você vai ter uma força maior, porque de um lado você tem uma área e do outro lado você tem a mesma área menos a área de seção do cilindro. É como se fosse um tubo cheio e um espaço anular, né? Então nesse espaço anular você tem uma força menor agindo, já que a pressão é a mesma, as duas forças vão competir, você vai ter uma força de avanço menor, porém mais rápida. O seu avanço ele vai ser mais rápido, porque o óleo que está desse lado do cilindro, ele não vai ser direcionado para o reservatório, ele vai ser direcionado para o outro lado do cilindro. Então ele vai ajudar a encher mais rápido esse cilindro. A velocidade de avanço vai aumentar e ao custo da força de avanço. Vou mostrar o circuito aqui funcionando, né? Ligado aqui agora. E agora a gente tem o nosso cilindro avançando. Quando eu solto o dedo, ele retorna. A velocidade não está tão expressiva, mas ele está mais rápido no avanço do que no retorno. Por quê? Porque perceba que a pressão, vou chegar mais perto, a pressão vem por aqui da bomba e aí ela se divide. Ela vai, como eu bem expliquei, aqui para a câmara de retorno e aqui ela alimenta o nosso terminal da válvula. Quando a gente libera, você tem a diferença de forças e esse óleo daqui ele está saindo daquele cilindro, vindo para cá e ajudando a encher a outra câmara, dando esse retorno mais rápido. Você pode ver aqui no manômetro também, do óleo que entra naquela câmara, você tem uma pressão entrando e pô. Você tem uma pressão entrando e
E aqui é a pressão quando ele está acionado, aqui é a pressão quando ele volta. Agora eu vou montar o manômetro na outra linha para a gente ver a diferença. Perceba? 20, né? Algo entre 18 e 20. Agora o manômetro está na outra linha. Perceba? Pressurizado. A válvula está fechada. Quando eu abro a válvula, ele fica ali com uma pressão maior e ele caminha, lógico, para outra bomba. É interessante visualizar isso porque a tendência do fluido ele ir de onde tem mais pressão para onde tem menor pressão. Então a nossa bomba a gente já mediu, está com, pode ver aqui inclusive, 28 bar de pressão. Quando a gente aciona o cilindro, no avanço ele tem uma pressão de 20, viu? Durante o avanço, a câmara de retorno ela fica com uma pressão de alguma coisa em torno de 25, 24. Então você tem basicamente aqui nessa válvula uma pressão de 28, uma pressão de 24 e uma pressão de 20. Então a tendência é todas as duas vazões elas fluírem para onde tem a menor pressão. É assim que o fluido funciona. Então, quando eu aciono esse circuito, todo o óleo das duas aqui, desse terminal, ele flui para a câmara de avanço. E por isso que esse circuito é regenerativo e fica mais rápido. E o uso desse circuito é parecido com o outro circuito que a gente viu, mas ele tem essa vantagem de ser mais rápido. Então, ele pode ser usado também em processo de estampagem, também em prensas, com esse diferencial de ser mais rápido no avanço. Então aqui a gente tem um circuito de atuação sequencial por controle de pressão, onde eu tenho esses dois cilindros e a ideia é que um dos cilindros atue e logo em sequência o outro. Para isso eu tenho essa válvula de controle de pressão. E qual que é o lance dessa válvula? Essa válvula só se abre quando você tem uma pressão de entrada, né, para ela que é maior que a pressão que ela foi setada aqui. Então, por esse caso, a gente não sabe exatamente qual é essa pressão, mas ela é uma pressão intermediária que é menor, que é maior do que a pressão que essa força dessa carga aqui vai impor ao cilindro. Então esse cilindro vai atuar, logo em sequência a pressão do sistema, quando o curso desse cilindro chegar ao fim, vai subir, essa válvula vai se abrir e esse cilindro vai atuar. Então a lógica é essa. Aqui agora a gente vai ver aqui, né, essa válvula em 3 posições, ela tem retorno duplo por mola, então ela fica centralizada. Tá pegando aqui o desenho. Então quando eu avanço, você pode ver que aquele cilindro avança primeiro, eu estou dando toques na válvula aqui, e quando ele termina de avançar, o curso dele, essa válvula aqui ela vai abrir, o óleo ele vai ser transferido, no caso aqui elas estão ligadas, né, ambas as válvulas, e ele vai vir para esse cilindro aqui. Aqui a gente tem o manômetro. Você pode ver a pressão que está atuando ali agora na entrada da válvula essa aqui. Então quando ela passar essa determinada pressão, o outro cilindro vai avançar. Você vai poder ver que a pressão dela é essa pressão que está aqui. Corta aí. Corta não. Tá filmado? Uhum. Tá filmado? Uhum. Tá, chega mais perto. Então aqui você tem a pressão da bomba. Você ver que o cilindro não está atuando. Então o que significa isso? A pressão dessa válvula está muito alta. A gente pode abrir ela um pouco aqui. Você perceber que ele deu até uma mexidinha. Isso significa que a válvula abriu. Então quando eu abrir ela aqui, ele vai acionar o cilindro. Deu para ver que a válvula está setada com 18, 20 bar. Para o retorno, então ela tem um bypass aqui. E aí é a mesma coisa. Ela vai retornar primeiro aqui, porque tem... Porque essa válvula tem, né, uma perda de carga associada a esse bypass. Fora a força, o peso da carga
está ajudando a empurrar o óleo de volta para o reservatório. Então aquele cilindro ele vai atuar primeiro. Você conhece esse aqui. Então, eu tenho um manômetro aqui. Perdão, avançando, fim de curso. Retornando, acabou. E é isso, agora eu vou mudar o manômetro de posição só pra gente dar uma olhada na pressão do motor. Então a ideia é que é um circuito que ele pode ser usado para automação, principalmente. Aqui a gente tem a pressão no avanço do segundo cilindro. Pode ver que a pressão aqui ela não recebe, né, pressão enquanto o outro cilindro está trabalhando ali. Você está filmando tudo, então o outro cilindro está avançando, ela não recebe pressão. Agora ela começa a receber uma pressãozinha e aí ela satura, né? E você pode ver que ela satura com a pressão da válvula. Se eu vier aqui e fechar um pouquinho a válvula, agora ela já está pressurizada, mas vocês vão ver que ela vai saturar com a pressão diferente. Então assim é um jeito inclusive de saber qual é a pressão que eu estou admitindo ali naquela válvula. Então a aplicação desse cilindro esse circuito é para automação industrial. Você tem, por exemplo, um processo de conformação onde você tem uma chapa e aí você quer que venha um cilindro, conforme ela assim, depois vem outro cilindro e conforme ela assim. É bem mais complexo do que isso, mas a ideia de você automatizar um sistema desse por controle por pressão é essa. Filmar. Tá, então esse aqui é um circuito de dupla atuação automática, ele é parecido com o circuito que a gente mostrou antes, só que a diferença é nessa válvula aqui. Se vocês puderem reparar, essa válvula que está aqui, ela está servindo como se fosse um T desse. A gente não vai utilizar essa válvula. Aqui acabaram os T's do laboratório, a gente usou esses dois, são os únicos, então essa válvula está desempenhando esse papel. Aqui ela não é uma válvula, tá? E essa aqui é o seguinte, é uma válvula de bypass, então ela vai permitir a passagem livre do fluido quando você estiver enchendo aquela câmara, e depois ela só vai permitir o retorno quando eu tiver um sinal de pressão aqui em X. Então ela atua como uma válvula de segurança. Basicamente ela impede o retorno, a não ser que eu tenha a pressão na linha. E aí, como eu tenho a perda de carga do bypass aqui, a perda de carga do bypass aqui, acaba que elas retornam ao mesmo tempo, porque a diferença de pressão é basicamente a mesma. Então o que vai acontecer é que esse cilindro e aquele cilindro vão começar a retornar juntos. Só que aquele cilindro vai retornar mais rápido porque ele tem uma carga aplicada. A gente pode ver isso aqui agora. Então, normal, avançando ali, naturalmente, avançando aqui, e pronto, fim de curso, observando. E aí ele começa a retornar porque a pressão está dividida entre os dois cilindros e agora está atuando só aqui. A gente pode reparar bem aqui no manômetro. O manômetro ele está só na câmara desse cilindro aqui, então ele só vai atuar no avanço desse cilindro e aí ele deu a saturação da válvula. No retorno aqui ele zerou. Agora eu vou trocar o manômetro de posição e a gente vai falar. Então aqui agora ele está com o manômetro na outra posição. Você consegue ver agora ele atuando para levantar aquela carga, depois atuando para vencer a pressão que a gente pôs na válvula, e agora ele saturou. E aí no retorno ele tem uma pressãozinha, que é só a pressão do próprio dreno, né? Da linha de dreno. Então a grande mudança desse circuito anterior é isso aqui. Quando eu ligo o avanço, ele passa pelo bypass. Ali ele também passa pelo bypass. Aqui eu acho que a pressão está um pouco alta, por isso que ele está tão devagar. E aí depois, quando eu volto, ele só libera porque tem uma pressão na linha.
essa linha de X, você pode ver que ela está tendo como referência essa linha aqui, que é a linha do retorno. Então só quando tem pressão ali, libera para o óleo voltar. E é isso. Esse circuito ele é usado para automação. Tá, aqui a gente tem um circuito de controle de velocidade unidirecional. Como que funciona isso? Aqui a gente tem em série com esse manômetro, na verdade não em série, né? Tá passando aqui e tal. Enfim, tem essa válvula de controle de vazão. O que essa válvula faz? Ela aplica uma restrição no fluxo. Desse jeito ela controla a vazão. E controlando a vazão, a gente controla a velocidade do cilindro. Essa válvula, ela restringe a vazão que está passando por aqui, mas ela não restringe a vazão nesse sentido, porque ela está bem difícil de ler, mas ela tem esse desenho aqui e é um bypass, basicamente. Ela tem um bypass, então durante o retorno do cilindro, essa válvula ela não controla. Agora aqui a gente tem essa válvula, outra válvula aqui, que ela tem 3 posições e 4 vias, então é uma válvula de 3 vias. E repara bem que nessa posição central, que é inclusive a que está agora, você não tem participação da bomba, você tem livre retorno. Então você consegue basicamente movimentar livremente. Tá pesado porque esse aqui não é leve não, mas ela tá solta, tá vendo? Você tem o cilindro solto, tá tudo ligado ao reservatório. Quando eu puxar a válvula, percebe que essa válvula ela fica na posição, ela não tem retorno. Esse símbolo ele também identifica isso. Então quando eu puxar ela, o óleo ele vai sair da bomba e vai vir para a câmara de avanço do nosso cilindro, sendo controlado pela válvula de vazão. Então ele vai subir bem devagar, eu configurei ele assim, eu quero que ele suba bem devagar. E no retorno ele vai retornar rapidamente. Então eu posso empurrar e soltar, então vai ficar. Eu acho. Posso? Não posso. Outro lado. Eu acho que aconteceu uma coisa interessante aqui. Como eu adicionei mais uma mangueira, aquela carga que eu tinha, porque esse manômetro não estava aqui quando eu configurei. A perda de carga, a bomba não está mais vencendo. Pode vir aqui, eu vou botar ela na posição de avanço. A nossa válvula controladora está fechada, então ela não está avançando. O manômetro aqui está depois da válvula, então ele não está dando pressão nenhuma. Eu vou abrir bem devagarinho a válvula, porque eu quero que ele tenha uma velocidade lenta. Então aqui eu estou ajustando, né? Aqui começou a subir, tá vendo? A válvula abriu, tem uma vazão. Repare que o cilindro está subindo bem lentamente, ele acabou de chegar no topo. Quando eu voltar essa válvula para a posição central, o óleo vai estar livre, então a própria carga ela vai obrigar o óleo a retornar para o reservatório. Eu vou mostrar. Então a carga voltou para o reservatório, beleza. Vou avançar de novo aqui, deixa eu abrir um pouquinho para fazer mais rápido. Porque eu tenho realmente controle da vazão. Agora eu vou pular 2 posições. O que vai acontecer? O óleo, que antes estava livre, estava descendo só pelo peso da carga, agora ele vai pressurizar a câmara de retorno e vai promover uma volta bem rápida. Vocês vão ver que é uma coisa bem abrupta mesmo, vai dar até um impacto aqui. É bem rápido. Então aqui eu subo, aumentei a velocidade. Vou regular aqui para ela subir bem devagar. Então essa aqui é a ideia desse circuito. Ele é um circuito que você usa para quando você quer ter um avanço preciso do seu cilindro, controlando realmente a velocidade dele.
coisa que é importante mencionar também é que esse é um circuito do tipo mineirinho, porque ele tem controle no avanço, então eu não tenho controle no retorno da carga, tenho controle só no avanço. No retorno, eu abro o bypass e vai embora. Então é um mineirinho. Ele tem um controle de vazão no sentido oposto à carga, basicamente. Ele não controla o retorno, nesse caso, ele controla o avanço. Então é um mineirinho. E basicamente não tem, pode chegar mais perto, não tem muito segredo. Uma hora ele vai estar ligado com o retorno aqui, então está pressurizado ali, mas evidentemente o curso já acabou. E depois ele vai estar ligado na configuração central e direita, ele está ligado sempre com o reservatório, então a pressão dele é zero, né? A não ser quando eu ligo ele para descer com vazão, aí você consegue ver como você... E é isso. Boa tarde, eu sou o Davi, a gente está representando aqui o grupo 1 da disciplina de sistemas hidráulicos e pneumáticos, e nesse vídeo a gente vai fazer uma série de montagens de sistemas hidráulicos, sistemas pneumáticos, sistemas eletrohidráulicos e sistemas eletropneumáticos. O grupo 1 é composto pelos alunos Davi, a aluna Thaís, a aluna Maria Clara, a aluna João Alberto e a aluna Bruno. Bem, aqui nós temos um outro modelo de circuito hidráulico. Ele é um circuito hidráulico com controle de velocidade no avanço, no método Mirror-out. Aqui está a figura do circuito, né, simulado no fluido 5. Aqui nós temos o óleo que vem do bomba, ele vai passar por essa válvula que é 2 vias. Dessa válvula ele vai para esse cilindro aqui, que vai fazer o cilindro avançar. O óleo que sai do cilindro, ele passa por aqui, vai ter um manômetro aqui, para a gente poder ver a pressão. E aqui a gente tem uma válvula que restringe o fluxo de uma determinada pressão. E a gente liga aqui, né? E aí, você vê que ele avança com mais dificuldade do que ele retorna, a velocidade é menor. E aqui, você vê, sem acionar a válvula, a pressão de 20 bar, que é a mesma pressão 28 da bomba, mas quando você aciona, que aí o fluxo sai daqui, ele vai para 40. Isso por conta da restrição imposta por essa válvula aqui. Esse método de controle de velocidade é o Mirror-out, porque nós temos a aplicação da carga no mesmo sentido do controle da velocidade, que é o controle da velocidade no avanço do cilindro. Mais devagarinho no retorno. E aí você pode controlar essa velocidade por essa válvula aqui. É uma válvula de controle de velocidade de base. Bem, perceba que quando você retorna o cilindro, ele vai por essa válvula, ele passa por essa válvula, mas ela passa pelo bypass. Aqui você vê que tem um símbolo, dá pra ver muito mal, mas tem um bypass, então restringe o fluxo quando passa por um sentido, mas quando retorna não tem a restrição, por isso que o retorno ele é facilitado, porque o fluxo ele passa livremente pelo bypass. Esse circuito hidráulico ele pode ser usado para sistemas de elevação onde você quer o controle de uma velocidade mais lenta, que é o que o Mirror-out e a válvula de controle de velocidade vão fazer. Agora, entrando na parte de circuitos pneumáticos, a gente tem aqui um circuito que é puramente pneumático e aqui a gente tem como principal foco a válvula E, que é uma válvula que ela só será acionada se ela tiver pressão nessas duas entradas dela. E aí, nisso que a gente tem vindo do nosso compressor o ar pressurizado, e temos duas válvulas que é 3/2 vias, e elas têm que ser acionadas manualmente. Como a gente tem uma válvula E, ambas têm que ser acionadas juntas ao mesmo tempo, porque tem que ter pressão nas duas linhas que saem da válvula para a gente poder acionar
a válvula que comanda o nosso pistão, nosso cilindro. Essa válvula é uma válvula 5 duas vias e nela nós teremos entrada de ar direto do ar que vem do compressor e do ar também que vem da nossa válvula aí. Aqui vamos começar, a gente aciona, você pode ver aqui, ficou pressurizado, né? Antes estava aqui, demos a pressão e vamos acionar as duas juntas ao mesmo tempo. Aí você percebe que ele foi acionado. Se eu solto qualquer uma das válvulas, ele não funciona. Por exemplo, eu apertar só esse aqui, ele não vai avançar, porque eu tenho que ter pressão nas duas. Então eu vou acionar ao mesmo tempo e ele retorna. Esses sistemas pneumáticos eles podem ser utilizados em sistemas de segurança, onde você exige que tenham duas linhas pressurizadas para você poder acionar o seu sistema com as duas mãos. Aqui a gente vai ter exatamente o mesmo circuito do vídeo anterior, só que vamos fazer uma mudança que vai ser da válvula E para a válvula O. Pode ver que aqui é um símbolo de válvula O. As outras válvulas são as mesmas do circuito anterior, o circuito que a gente está fazendo é o que está aqui, essa imagem do FleetSim. E o que acontece na válvula O? Eu vou acionar o meu cilindro, né? Vai pressurizar para fazer a mudança dessa válvula. Se eu tiver pressão por essa linha ou essa linha, não preciso que as duas válvulas sejam acionadas juntas ao mesmo tempo para que eu tenha avanço do sistema. Então você pode ver aqui, o nosso cilindro vai avançar. Se eu apertar essa, ele avança. Se eu apertar essa, ele também avança. E isso é usado quando você tem um sistema que você pode acioná-lo em dois lugares diferentes, numa indústria, por exemplo. Então, o operador ele pode acionar tanto se ele estiver num lugar ou em outro, porque qualquer uma das linhas pressurizadas vai fazer a mudança dessa válvula e fazer o nosso cilindro. Aqui a gente tem um outro tipo de circuito pneumático. Ele é o circuito representado na imagem aqui em cima. Aqui de novo nós temos o ar que vem pressurizado do nosso compressor, que você pode ver que está realmente pressurizado. E aí esse ar ele vem primeiro. Você tem essa válvula que ela é acionada manualmente. Essa válvula, ela vem para essa válvula temporizadora que a gente colocou um tempo de 4 a 5 segundos para que ela libere a pressão para outra válvula e passe para a válvula que vai comandar o nosso cilindro. E ela vai acionar a válvula para a posição que fará o nosso cilindro avançar. Perceba que aqui para o avanço do cilindro nós temos uma válvula controladora de fluxo. Isso vai fazer com que o nosso cilindro avance mais devagar conforme o que a gente vai definir na abertura dela. E com isso aqui a gente tem uma outra válvula também acionada manualmente, que ela vai retornar essa válvula na posição normal e fazer o nosso cilindro retornar. Perceba que aqui a gente tem uma válvula de escape, onde vai ajudar o cilindro a retornar mais rápido, porque nós vamos ter escape do ar para a atmosfera. O ar ele não vai passar de volta por todo o percurso que ele fez, ele vai direto para a atmosfera. Então, como está aqui o nosso cilindro, está ligado, ele já está avançado. E quando eu aperto essa válvula aqui, ele retorna. Você vê que ele retorna muito rápido. Você vê de avanço, eu acionei, vai ter um delay. Ele vai avançar lentamente por conta da válvula controladora de fluxo. Você vê que eu não estou apertando nada, ele continua avançado. E aí quando eu quero que ele retorne, é só apertar aqui que ele retorna rapidamente. Esse tipo de circuito pneumático você pode usar em sistemas que você precisa de movimentação da peça ou do equipamento, ela ocorra depois de um tempo de que o sistema foi acionado. Aqui, né, como eu vou mostrar, você aciona e depois ele avança. Você solta e ele continua avançado. Então é usado em sistemas de prensagem de materiais, cura de materiais, que aí quando você termina o seu processo, você só aperta e ele rapidamente retorna.
Dando sequência aos circuitos hidráulicos que a gente estava fazendo os vídeos, nós temos aqui um circuito que ele é eletro-hidráulico. Ele tem um acionamento tanto pela bomba de óleo, mas também funciona como circuito elétrico. Aqui nós vamos ter a imagem da resolução do nosso circuito. É mais fácil visualizar no desenho do Fluid Sim do que na bancada em si. Nós temos o cilindro A e o cilindro B, eles têm as válvulas de fim de curso, sensores de fim de cursos, S1, S2, S3, S4, sendo que S1 fica no início do curso, S2 no final, S3 no início do curso, o cilindro B e S4 no final. Nós temos também 3 solenoides, Y1, Y2 e Y3, e vamos ter apenas um relé, que vai estar representado com K1 no circuito, e ele vai ser responsável por acionar todo o nosso circuito eletro-hidráulico. Nós temos o relé que ele vai primeiro energizar a solenoide Y, que vai fazer o avanço do cilindro A, e também vamos ter no avanço do cilindro A acionamento do sensor S2, que vai fazer o nosso cilindro B avançar, porque o S2 vai permitir que a solenoide Y3 seja acionada. Com o B, ele tem uma válvula, como vocês podem ver na imagem, uma válvula com retorno por mola, então ele vai avançar e logo em seguida ele já vai retornar sem ter a necessidade de energizar outra solenoide. E quando ele retornar, ele vai bater em S3, que vai ser responsável por energizar Y2, que é a solenoide que faz o retorno de ar. E por fim termina o nosso circuito. Foi vai ressaltar que pela imagem também é possível ver uma válvula Start, que é acionada por um botão. Aqui, indo para a nossa bancada, nós temos o cilindro A e o cilindro B. Percebo que é um pouco diferente, porque nessa aqui a gente tem um cilindro A com uma carga, né? A gente optou por fazer assim, porque já estava montado no laboratório dessa forma. Então, nessa sequência, a gente vai ter uma questão interessante, porque essa válvula central, que ela é responsável pelo avanço e retorno do cilindro A, vocês podem ver que a posição central dela conecta todo o circuito ao reservatório. E com isso, em virtude dessa carga, o cilindro B, que pela sequência do nosso circuito era para retornar após o retorno do B, ele vai retornar enquanto o B estiver finalizando por conta da carga. Aqui, tentando ao sistema, nós temos o nosso botão Start, é esse aqui. Aqui vamos ter o nosso relé K1, que vocês podem ver que ele é responsável por todo o acionamento do nosso circuito elétrico hidráulico. Aqui a gente tem a bomba, e agora a gente vai ligar o funcionamento. Liga aqui, está ligado, aí a gente vai apertar o nosso botão, energizou ali, aí pegamos no modo e volta. Então se eu apertar de novo o botão, ele vai avançar ali. Pelas cores você consegue ver a solenoide energizada. Uma coisa também que a gente pode ver novamente no nosso circuito na foto, no final do nosso circuito a gente pode ver que essa solenoide S1, que é o final do curso A, que é a última coisa que o circuito faz, ela está energizada, você pode ver pela luzinha. E é por isso que ela está representada logo abaixo da válvula Start como uma condição para o início do nosso circuito. Por isso que ele não funciona apenas uma vez, ele funciona sucessivas vezes, como a gente pode observar novamente. Esse circuito ele pode ser usado em sistemas de montagem simples, onde você tem uma sequência lógica a ser seguida, e também ele é um circuito, como vocês podem ver, apenas um relé, né, de resolver pelo método da sequência mínima, para você ter um circuito um pouco menos custoso, por ter apenas um relé em funcionamento, e ele faz a sequência toda desejada. E esse foi o nosso circuito eletro-hidráulico. Bem, dando continuidade aos circuitos
pneumáticos que a gente tem. Esse aqui é um circuito puramente pneumático. E na visualização da bancada fica meio complexo. Você tinha que colocar a imagem do circuito resolvido no FluidSim. É um circuito que a gente resolveu pelo método cascata, isso é. Então a gente tem dois cilindros. Primeiro, como está escrito, vai ser o avanço do A, o avanço do B, o retorno do B e o retorno do A. Então nós temos dois grupos e aí vamos ter dois grupos de acionamento, que vai ser representado pelos T's na nossa bancada. Voltando para a imagem, a gente vai ter duas válvulas quatro válvulas de fim de curso, duas em cada cilindro. Cada válvula de fim de curso vai ser responsável por acionar o próximo cilindro ou até mesmo o próximo grupo. Por exemplo, primeiro a gente tem o avanço do cilindro A. O cilindro A vai bater na FC1 e essa FC1 vai ser responsável por proporcionar o avanço do cilindro B. O cilindro B, ele vai avançar e bater em FC2, responsável por fazer a mudança de grupo, que vai despressurizar o grupo 1 e pressurizar o grupo 2, como a gente pode observar também na imagem do FluidSim. Então, vamos ver o funcionamento do nosso cilindro. Aqui também nós colocamos válvulas de controle de redução de fluxo, porque nós queremos visualizar com mais clareza o processo. Então, isso aqui vai permitir que o nosso... Poxa, vacilou. Isso aqui vai permitir que o nosso... a gente consiga visualizar o nosso processo. Então, vamos ligar apertar o nosso botão, nossa válvula de início, que também está representada no FluidSim. O avanço do A, avanço do B, retorno do B, retorno do A. E se você apertar de novo, você consegue ver o funcionamento. Mais uma vez, você pode usar em sistemas de montagem, você tem um posicionamento de peças, um circuito em sequência. E esse aqui, ele é puramente pneumático, não precisa de nenhuma rede elétrica, nada, porque é apenas jogo de válvulas e acionamento de grupos pelo método cascata. Isso. E para concluir, os circuitos, principalmente o circuito pneumático, que nós temos um circuito eletropneumático. Então ele tem a ação de um sistema elétrico juntamente com o ar comprimido. Aqui vocês podem ver uma imagem do FluidSim do nosso circuito, porque vai ser mais simples de visualizar. Nós temos dois cilindros A e B, sendo que na sequência é o A avançando, o B avançando, o B retorna e o A retorna. Temos dois grupos de acionamento. Vemos o nosso circuito eletropneumático pelo método da sequência mínima, isto é, temos dois grupos de acionamento, a gente vai usar apenas um único relé, que vai ser o relé K1, e nós vamos ter 4 sensores de fluxo, S1 e S2 no cilindro A e S3 e S4 no cilindro B. Todos eles vão ser responsáveis por acionamento ou do relé ou de solenoides. O solenoide Y3, que é o responsável por fazer o cilindro B avançar, ele é acionado pelo S2, que é quando o cilindro A avança, aciona o sensor S2, que dá energia para o solenoide Y3, que faz a mudança de válvula, faz o B avançar, ele vai bater em S4, que é responsável pela troca de grupo, e vamos ter o retorno do B e o retorno do A. Vamos ligar aqui, a gente vai ligar o nosso compressor. Aqui, ligou. Esse circuito, como pode ser visto no FluidSim, nós vamos ter dois grupos de acionamento formados por dois cilindros. Primeiro a gente tem o avanço do A, o avanço do B, logo em seguida o retorno do A e o retorno do B, tudo em sequência. Esse tipo de circuito ele é utilizado também em processos de prensa, de posicionamento de peças, onde você tem etapas a serem cumpridas. Esse circuito ele é econômico, é apenas um relé, e você tem um funcionamento completamente elétrico e pneumático. Isso? Sorri pra câmera. Botão.
pressionando, porque minha Puxa mão grande, eu tô e puxando. gira. Ah, tá. Vai doer. E também... Tá filmando, Davi, anda logo. Eu te amo. E esse